Opa, tudo bom por aí? Eu sou o Júnior Portari aqui da Agrega Vendas e nesse vídeo a gente vai ver como é que utiliza esse checklist para prospecção com mais detalhes do que o que você encontra especificamente no formulário que está com você em PDF ou se você imprimiu. Vamos lá? E antes de mais nada, se você considerar se inscrever aqui no canal, a gente fica bastante grato, tem muito material sobre prospecção, sobre clientes, sobre vendas, sobre fechamento e vai ser um prazer ter você como inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá então? Bom, você vai usar esse checklist para fazer o acompanhamento da sua campanha, né? Para otimizar a sua campanha no que se refere a e-mail e a LinkedIn. Então vamos lá, primeiro ponto desse aqui é contas de e-mail. Bom, para que seja otimizado as suas contas de e-mail, as assinaturas de e-mail elas devem estar assim também otimizadas. O que significa? Significa que tem que haver uma relação entre o remetente do teu e-mail e o destinatário. Eu vou explicar melhor. Se você seguiu um fluxo de cadência de prospecção normal, você já deve ter feito alguma tentativa de contato com ele por LinkedIn ou por Facebook ou por qualquer que seja a mídia social. A assinatura do e-mail dele tem que ser familiarizada lá para o destinatário, para quem é o objeto da sua prospecção. Então ela tem que ter foto, tem que ter telefone, tem que ter a mídia social dele, preferencialmente o LinkedIn, cargo, etc. Né? Outro ponto a ser otimizado é um remetente identificável. O que eu quero dizer com isso? Que tem que ter o nome, o primeiro nome da pessoa que está prospectando e mais o nome da empresa dela. Por quê? Porque seguindo o princípio da assinatura, o remetente, né, o teu pré-vendedor ou o teu vendedor, ele já tem que ser uma pessoa, entre aspas, conhecida para quem ele está prospectando. Então é muito importante que tenha lá no remetente, por exemplo, eu utilizei aqui Matheus da Agrega Vendas, né? Então o cara vai receber um e-mail de uma pessoa, de uma empresa. Outra coisa, o terceiro ponto a respeito das contas de e-mail, não utilize contas com endereço genérico. As pessoas, elas conversam com pessoas, não com vendas. @agregavendas, por exemplo. Então evite isso. E muita gente vai dizer, mas eu tenho uma rotatividade relativamente alta dos vendedores, então por isso que cara, faz um backup PST do Outlook dele, né? E guarda aí com você para algum dia que você queira ter algum histórico da conversa dele com algum cliente, pronto, tá resolvido. Mas não manda um negócio genérico desse não, porque o comprador lá do outro lado, o prospect, o lead, ele vai ver você como mais um vendedor, mais um que quer vender para ele, né? E isso é exatamente o que ele não quer. Agora vamos para a parte de follow-up. Olha só, quando o lead conecta contigo na tua campanha de prospecção de e-mail, você responde ele em até 1 hora, né? Se sim, você marca aqui um X no seu checkbox aqui, significa que está indo bem a sua campanha, né? Depois, você prospecta o lead semanalmente, né? Ele tem alguns pontos de contato toda semana até receber um não ou um sim, né? Porque o não é o que a gente busca, você que acompanha o nosso conteúdo aqui sabe que a gente busca incessantemente o não. Depois, a gente liga continuamente para aquele que já demonstrou interesse, mas que ainda não agendou uma visita, reunião, demonstração, o que você chame, né? Então esse terceiro ponto é muito importante e tão importante quanto todos os outros três é que cada e-mail teu termine com uma chamada para ação. Isso mesmo, um pedido de reunião, de demonstração, um pedido para assinar o contrato, um pedido para colocar mais gente na próxima reunião, enfim, um aditivo. O que você quer que aconteça de próximos passos nesse momento de prospecção, você deve colocar isso como chamada. Lembre-se sempre que o domínio da venda tem que estar, e da conversa tem que estar na mão do vendedor, não é? Fulano, perfeito, combinado, tudo que a gente combinou tá aqui, e eu então te chamo a semana que vem ali pela quarta-feira, tá bom para você? Tá bom para mim, então tá bom, te chamo lá. Isso é você deixar a conversa na sua mão e já deixar uma chamada para ação pronta, né? Tá bom? Depois, com relação ao texto das tuas campanhas de prospecção. Bom, as primeiras linhas dos teus e-mails, ela contém itens personalizados, contém personalização, ou seja, tem ali o nome da pessoa, o nome do cara, o cargo dela, o setor, né? O nome da empresa. Essas personalizações são muito importantes para distinguir o teu e-mail de prospecção de um spam ou de um e-mail marketing. Deu para entender? Depois, na tua campanha tem pelo menos 4 e-mails durante o período da tua campanha, pelo menos 4 e-mails, né? Lembrando que uma boa campanha de prospecção, além dos e-mails, você tem ali as mídias sociais, você tem principalmente, né, o telefone celular,
usar ISMS, enfim, sinal de fumaça, código Morse, não importa, mas tem que ter pelo menos 4 e-mails, né? Depois, você está anexando em algum desses e-mails ou um link, um arquivo, embora isso tire um pouco da entregabilidade do e-mail, mas é importante que você venda a autoridade. Você está colocando algum case de sucesso na sua campanha de prospecção? Me conta aí você marca com xizinho aí. Depois, você tem feito templates curtos e diretos, objetivos ao ponto, com até no máximo 300 palavras. Bom, isso é muito importante para você ter respostas, não é? E ter aberturas não, mas principalmente você ter respostas do teu e-mail. Bom, alguma das tuas frases dos teus e-mails de prospecção começam com eu ou nós. Se isso ocorrer, você tem que cortar isso daí. Por quê? Porque nenhuma dessas frases deve começar com essas expressões, porque claramente elas denotam o que você está querendo vender. Eu sou, eu faço, eu tenho, eu quero, nós somos, nós fazemos. Não, esquece, né? O cliente quer saber dele e não de você. Então você tem que falar na dor dele durante a prospecção e como você ajuda com essa dor, mas não falar de você, tá bom? Por último, sobre o texto, né? Antes de você enviar suas campanhas, você faz um teste de e-mail, né, para ver se está caindo na caixa de spam, para ver se chega com uma boa leitura, para ver se não tem linhas quebradas ou fontes desconexas, fontes de 2 tamanhos diferentes. Então a minha sugestão é que você mande um e-mail para um e-mail seu grátis, tipo Hotmail, tipo Outlook, tipo Gmail, Yahoo, e também para o seu e-mail corporativo, para ver se chega bem, se chega bem escrito, se chega bem trabalhadinho, se o e-mail não contém erro para dificultar a leitura da pessoa. Tá bom? Agora vamos para os dados. Olha só, as tuas listas de prospecção, você dá uma varredura nela antes de disparar, porque lembra que as pessoas elas trocam de cargos, elas trocam de e-mail, os dados às vezes mudam diariamente, né? Depende do tamanho da tua lista, de quanto você prospecta. Então é importante que você atualize esses dados antes de disparar uma campanha de e-mails. Depois, as variáveis estão combinando com o texto que você escreveu, o texto de prospecção. Eu quero dizer o seguinte, você vai colocar cargo, por exemplo, coloque cargo ou no singular ou no plural, dependendo de acordo com o texto. Deu para entender? Por exemplo, eu tenho conversado com gerente de vendas. Não, eu tenho conversado com gerentes de vendas. Então, as variáveis devem combinar com o restante do texto, né? Isso é muito importante. Às vezes eu recebo aqui cada e-mail que dá vontade de chorar, né? Então, outro ponto, existe um acompanhamento semanal das campanhas de prospecção para saber o que está performando, cada e-mail que performa, cada e-mail que não performa, não é verdade? Então, se não existir, você tem que criar. Outra coisa, como está a tua taxa de bounce, né? O que é o bounce? O bounce é aquele e-mail que volta por alguma razão, né? Então, uma taxa razoavelmente boa é abaixo de 5%, né? Então, tudo que for abaixo de 5% já é mais aceitável. Acima disso, começa a ficar muito perigoso e negativo para o domínio da sua empresa. Agora, vamos para os envios, né? Os e-mails estão sendo enviados nos dias e nos horários que foram agendados para tal. Isso é muito importante que ele siga aquela regrinha lá, que ele não seja disparado aleatoriamente, que se esqueça ou que mande em horário diferente daquilo do que você estabeleceu. Por exemplo, esqueceu de mandar às 10h45, vai mandar a 12h30. A chance desse e-mail ser lido ou aberto, diminui grandemente, né? E os assuntos, eles são testados volta e meia para ver se eles estão abrindo, se eles estão gerando interesse no cliente? Muito bem, agora vamos para a parte de tracking. Olha só, tem algum sistema ou alguma ferramenta que te avise quando a lead visualizou ou abriu os e-mails? Isso é muito importante. Por quê? Porque um monte de estudos indicam, desde 2018, já existe estudo sobre isso, indicam que quanto mais rápido aquele e-mail é respondido, de preferência por telefone, depois que a lead abre, mais resultados você tem, mais reuniões, mais oportunidades de negócios você obtém. Então tem que ser bem rápido mesmo e você tem que saber que ele é aberto. Então as ferramentas que você utiliza te avisam, se não vale a pena investir numa ferramenta de track. Abriu o e-mail, ligou para o cliente. Fechou? Agora vamos para as análises de sucesso da sua campanha. As taxas de abertura, elas são maiores que 80%? Cara, esse é um número bom. Se não são, onde está o problema? Está no assunto. Vamos testar o assunto. Mais assunto. Depois, as taxas de respostas chegam a 20%, ultrapassam 20%. Aqui a gente já conseguiu números inacreditáveis, mas não é sempre que você consegue. 20% é um bom número. Então, se não tem tanta resposta assim, o problema está no briefing. O que é o briefing? É aquele texto inicial
do e-mail, né? Aquele texto onde você tem que chamar a atenção do cara e despertar nele um desejo de avançar a conversa com você, né? E por último, com relação ao sucesso da campanha, o que mede o sucesso da campanha de prospecção é você bater as metas de reuniões, né? Estamos falando da venda B2B, então você precisa bater meta de reunião, de apresentação, de demonstração, como é que você chama aí na sua empresa. Então, se não está batendo as metas semanais, então, digamos que a meta semanal seja 10 reuniões por SDR, por vendedor, por pré-vendedor. Então, se o cara não está atingindo as 10, o problema está na prospecção. Então, é hora de refazer a estratégia, não é? E ainda sobre LinkedIn, as solicitações, e ainda sobre LinkedIn não, né? E agora sobre LinkedIn, as solicitações de conexões, elas são enviadas semanalmente, diariamente, de acordo com o seu fluxo de prospecção, né? Se não, tem que organizar para que isso aconteça. As mensagens enviadas contém valor para o lead, ou seja, nas mensagens que você utiliza para prospectar, volta e meia ali estão inseridos alguns dados que fazem sentido para o setor dele, ou para o cargo dele, ou para a pessoa dele, né? Você envia materiais ricos. O que nós chamamos de material rico? Por exemplo, aqui na Agrega Vendas, a gente usa um processo que a gente chama de engajamento, que não é nosso, a gente trouxe de uma empresa, de uma startup americana adquirida pela Rakuten Marketing, que usa esse processo lindamente, faz o cara conversar com o material. Então isso desperta no cara um sentimento de gratidão, né? A lei da reciprocidade do Robert Cialdini. Então quando eu conversar com ele por telefone, as chances de eu conectar e de fazer negócio, elas aumentam, né? Depois, você faz o CCS. O que é o CCS? O CCS é uma sigla que os nossos meninos criaram aqui dentro, que é você curtir, comentar e seguir o lead pelo LinkedIn, né? Curtir os comentários dele, comentar quando fizer sentido, né? E seguir o cara. Então, isso tudo antes de fazer pedido de conexão com ele. Isso tem sido feito, né? E por último, ainda sobre o LinkedIn, depois que ele conecta com você, você tem que estar esperto para já responder ele até 1 hora. Isso é feito? Se não é feito, você tem que arrumar meios, deixar a ferramenta do LinkedIn aberta para poder ser avisado assim que o cara conecta. Bacana? Gostou desse vídeo? Gostou desse checklist? Então, cara, se você quiser mais além disso, se inscreve. Pensa na opção aqui de você se inscrever aqui no canal da Agrega Vendas. Beleza? Um abração. Tchau.